Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós estamos tendo o nosso estudo guiado, onde de maneira aprofundada, detalhada e bem, vamos dizer assim, bem aproveitado, estamos meditando no livro de Salmos. Esse livro que tem se demonstrado e se apresentado uma verdadeira bênção para mim e para você, onde temos tido acesso a assuntos importantes para a nossa vida no contexto de hoje, certo? Tem sido maravilhoso. Bom, chegamos ao fim da nossa semana. A quinta semana se encerrou. Nós vamos logo mais fazer o estudo adicional e teremos uma nova semana adiante de nós, né? Você é meu convidado, certo? A ficar junto comigo durante todo o trimestre, estudando sobre esse livro tão especial e maravilhoso que Deus preservou para mim e para você, o livro de Salmos. Bom, sem muitas delongas, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração e sim mergulharmos nesse livro no assunto do estudo de hoje. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado pela oportunidade de meditar nesse livro. Nessa ocasião, nós queremos ser impressionados pelo teu poder e tua palavra. Nos ensina a tua verdade, para que assim possamos andar de conformidade ao teu querer. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estudo adicional. No estudo de hoje teve mais um salmo, o Salmo 56, um salmo bastante semelhante aos que a gente já meditou durante a semana, onde é apresentada uma situação de conflito, uma situação de perseguição, uma situação de provação, onde o salmista ele faz a sua oração, suplica, lamenta ao Senhor. E uma das coisas que eu acho interessante, dentre todos esses salmos que a gente estudou durante essa semana, vamos dizer assim, a intimidade que o salmista tem com Deus. Sabe por quê? Porque eu estive refletindo e analisando. Normalmente a gente não ora a Deus, né? Eu falo por minha experiência, talvez você não viva essa realidade, mas baseado na minha experiência, normalmente a gente não faz oração para Deus contando os nossos problemas de maneira detalhada, né? E no Salmo 56, o salmista, ele de maneira detalhada, ele expressa a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua angústia a Deus. Ele diz, olha, muitos estão se levantando contra mim, estão falando mal de mim, estão criando emboscada, estão pleiteando, estão cochichando, estão criando armadilhas contra mim. Eles estão me perseguindo, estão se levantando contra mim, Senhor. E aí ele clama a Deus, olha, vem me socorrer, não me abandona, fica comigo, porque a minha confiança está no Senhor, no meu Deus, né? E logo em seguida, após ele desabafar, após ele relatar o que ele estava vivendo, a sua experiência de vida real, ele é levado a louvar a Deus. Ele diz, olha, eu sei que essa situação está acontecendo, mas eu tenho plena confiança e convicção de que quando o Senhor se levantar, nenhum deles vai se opor a mim, porque o Senhor é o meu Deus que me protege, é o meu Deus a qual tem tomado nota todos os meus passos, tudo aquilo que eu fiz, as lágrimas que derramei, o Senhor tem tudo registrado e tem visto e analisado que sim, eu tenho feito, vamos dizer assim, aquilo que é correto, aquilo que agrada ao Senhor. Então a minha confiança não está em mim, mas sim na tua justiça. E é esse ponto que muitas vezes eu e você nos esquecemos. A justiça de Deus. Justiça essa que não se compara e nem se iguala à justiça desse mundo. E aí eu tomei nota de alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, perguntamos se Deus está no controle ou se Ele é tão poderoso e bom quanto as Escrituras dizem. Em momentos de aflições, a gente é levado a fazer esse questionamento. E isso vamos dizer assim, é uma máxima que percorre as mentes de todas as pessoas que estão sofrendo. Se Deus é todo poderoso, por que Ele permitiu determinada coisa? Se Deus tem tanto poder, por que é que Ele permite que o mal prospere? Se Deus, Ele, vamos dizer assim,
ele é amoroso, piedoso, justo, por que que ele aparenta estar de braços cruzados com o mal? São em momentos de dificuldade que a nossa mente é levada a fazer esse tipo de reflexão. O outro ponto que eu separei aqui diz assim: mas confiança diante do amor e justiça de Deus. Apesar das incertezas, os salmistas apelavam para a fidelidade infalível de Deus. Em todos os momentos de dificuldade, quando os salmistas faziam suas orações, eles apelavam a Deus dizendo: olha, Senhor, o Senhor firmou aliança com a gente. Nós somos o teu povo. O Senhor disse que iria fazer isso e aquilo por cada um de nós. Não volta atrás na tua palavra, pois o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é como os demais homens, o Senhor honra aquilo que promete. E a gente às vezes fica se perguntando: tá, mas isso não é passar na cara de Deus aquilo que ele afirmou no passado? Não funciona dessa forma. De certo modo, a gente vê que isso era uma prática de todos os filhos de Deus quando estavam em dificuldade, como se fosse relembrando a Deus. E no contexto não seria bem relembrar, porque isso seria uma forma de desrespeito, mas de afirmar aquilo que Deus prometeu, como sinal de lembrança, né? Bom, outro ponto: reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, a gente é levado a se concentrar apenas no problema. E por conta dessa situação, a gente não percebe tudo o que Deus tem feito e operado por cada um de nós. Por conta que nós estamos fixos com os olhos no problema, a gente muitas vezes fica só na murmuração, só remoendo o problema em si, esquecendo do que Deus já fez, do que Deus está fazendo e do que Deus irá fazer por cada um de nós. Então, que nós possamos estar sempre com os olhos para cima, focando em Jesus. Isso me lembra até aquele contexto em que Pedro ele é chamado a andar sobre as águas junto com Jesus, e Jesus diz: não tirem os olhos de mim. Enquanto você manter os olhos em mim, tudo dará certo. Mas a partir do momento em que você desviar o olhar, em que você focar para os problemas que lhe cercam, as tempestades, as ondas, o frio, você vai afundar cada vez mais. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, né? Ou seja, a gente tem até uma história para exemplificar essa afirmação. O outro ponto é oração, mas levavam os salmistas a examinar a si mesmo, relembrar a salvação ocorrida no passado e apresentar a Deus humilde confissão. Em momentos de dificuldade, normalmente nós não conseguimos viver a nossa vida na plena normalidade. E até um dos dias foi mencionado um salmo em que o salmista, por estar vivendo algo muito difícil, ele perdeu até o sono, ficou com insônia. E o salmo até fala que isso foi causado pelo próprio Deus, onde afirmava que Deus não deixava ele fechar os olhos para repousar e descansar. Mas isso tem um motivo. Normalmente, em crises como essa, a gente sempre procura recordar, refazer os passos que culminaram até aquela situação. E normalmente, quando a gente olha para trás, a gente é lembrado das coisas que Deus já fez, dos livramentos que Ele já operou, da fidelidade dEle, do braço forte para nos levantar e operar grandes prodígios e milagres por cada um de nós. Pois muito bem, nessa terra estranha, a qual é o tema do estudo dessa semana, que a gente possa, ao invés de se concentrar na estranheza desse mundo que a cada dia vem piorando, a gente possa se lembrar que por mais que eu e você estejamos aqui vivendo nesse mundo mal, existe um Deus bom, justo, amoroso, nosso Pai, que está à nossa disposição, que está pronto para nos ouvir, trazer a paz que tanto precisamos. E pela graça e pela fé, nós cremos que muito em breve Ele virá para por fim nesse mundo estranho. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo da semana. Que você possa se sentir fortalecido com esses salmos que meditamos durante toda a semana. E que Papai do Céu te proteja de todo mal, confortando você, trazendo paz e alívio nos momentos de dificuldade.
bem verdade que todos nós, independente da circunstância, momento de vida e tudo, todos nós já passamos por aflições, né? E que esses momentos sirvam apenas como uma forma de fortalecer cada vez mais a nossa fé e reafirmar aquilo que de fato nós acreditamos. Acreditamos em Deus, tá bom? Você é meu convidado para amanhã iniciarmos uma nova semana de estudo, a sexta semana de estudo sobre o livro de Salmos. Volta amanhã para a gente já começar juntinhos, né, em dias, sem perder nenhuma informação útil e abençoada, tá certo? Papai do céu te proteja de todo mal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.